Senhoras e senhores, o artigo 7 apresenta a temática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. O capítulo de hoje, um começo que ninguém consegue imitar. Temos visto que a primeira frase da Bíblia, que contém somente 7 palavras e 28 letras na língua hebraica, contém mais de 300 padrões matemáticos, envolvendo principalmente os números 3, 7, 37 e 73. E não existe nenhum modelo similar em nenhuma outra literatura universal. Cada vez que a gente cava, nós encontramos coisas. Nós temos aqui as 28 letras que aparecem em Gênesis 1. O em 1 formando a frase: no princípio criou Deus o céu e a terra. Na coluna 1, temos o número de ordem dela, de 1 a 28, que são 28 letras. Na coluna 2, temos as letras hebraicas, que formam as frases lá. Na coluna 3, em amarelo, nós temos o valor de cada letra. Então isso aqui está claro. É o texto mais bem conservado da Bíblia. Nunca foi alterado uma letra. Está aí. Vamos fazer hoje a seguinte experiência. Nós vamos calcular a soma da coluna 1 com a coluna 3. Ou seja, o número de ordem com a letra que aparece em Gênesis 1. O número de ordem de 1 a 28 com as 28 letras. E vamos colocar a resposta na coluna 4. O que é que nós pretendemos com isso? Observe aqui, na primeira linha, somando o valor 1 da coluna 1 com o valor 2 da coluna 3, deu 3. Na coluna 2, ou na linha 2, somando o valor 2 com o valor 200, deu 202. Na linha 3, somando a terceiro valor com o número 1, deu 4. Assim por diante. Então você está percebendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo com isso? Calculando todas as 28 letras. O objetivo é destacar no total aí só as linhas onde o total divide por 3 ou por 7. Observe que a primeira linha aí soma 3, a coluna 4. Então divide por 3. Já a linha 2, o total na coluna 4 é 202, que não divide por 3 nem por 7. Então está fora. Por isso, vamos destacar das 28 linhas, só as linhas onde o total da soma da letra de Gênesis 1 com o número de ordem seja igual ao número dividido por 3 ou por 7. Final, temos somente estes exemplos aqui. Então, só restaram essas linhas. Das 28 linhas, somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só essas 11, o total divide por 3 ou por 7. O que é que vamos fazer agora? Agora vamos só calcular a coluna amarela aí, na coluna 3, as letras hebraicas que formam a frase de Gênesis 1 e 1. Só as que sobraram no final. E a soma total delas é, olha só, 777, um número altamente significativo, de cara, que é a primeira vez na linha do tempo onde se encontra os números 3, 7 e 37. Meus amigos, isto é muito interessante, porque são várias coincidências, dentro de coincidência, que provam que essa frase não foi elaborada por acaso. Não tem como. Foi planejado de alguma forma. É por isso que nós dizemos que o princípio, a primeira frase da Bíblia, ninguém é capaz de imitar. Falando de princípio, vamos dizer que a primeira palavra, tá? Essa frase, Bereshit, em hebraico, que é traduzido como no princípio, é a primeira palavra da Bíblia. Ela teria algum padrão interessante? Vejamos. Olha como ela foi formada. As letras hebraicas originais eram simbolizadas, eram usadas como símbolo, coisas. Por exemplo, a letra Bet, que é a primeira letra que aparece na Bíblia, a palavra Bet quer dizer casa. Então o desenho dela original parecia uma casa.
a letra Resh, cabeça, a letra Aleph, boi, a letra Shin, dente, e a letra Yod, mão, que é a menor letra da língua hebraica, e a letra Tal, quer dizer sinal. Originalmente é a forma de uma cruz. Nós temos aí o alfabeto hebraico primitivo e o alfabeto hebraico moderno. Então, a primeira palavra da Bíblia contém 6 letras e foi formada pela letra Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tal. Em hebraico, se lê e se escreve da direita para a esquerda. O que esta palavra Bereshit esconde de interessante, de inimitável? Na palavra Bereshit, nós temos a palavra Bará, que significa criou, o verbo criar. Bará em hebraico está dentro da palavra Bereshit. Então, na Bíblia, as duas primeiras palavras são as seguintes: Bereshit, Bará. E a metade da palavra Bereshit, no princípio, contém a palavra Bará. Mas isto, por enquanto, é só uma curiosidade. Vamos fazer agora algumas operações. Operação 1. 37 elevado a 73. Ou seja, o número 37 multiplicado por ele mesmo 73 vezes é igual a esse número impronunciável. Operação 2. Vamos inverter. Agora é 73 elevado a 37. Então, é um número impronunciável. E a operação 3 é 37 vezes 73. É simples. 2.701. Então, usamos 37 e 73, dois das celebridades da matemática bíblica, em 3 operações. Dois envolvendo a potenciação e uma envolvendo multiplicação. 37 elevado a 73, depois 73 elevado a 37, e por último 37 vezes 73. Na multiplicação, tanto faz multiplicar um pelo outro, como o inverso, que o resultado é o mesmo. E agora, vamos aplicar a nossa equação modular bíblico-matemática. Se você não sabe o que significa, volte ao princípio dessa série de estudos. Eu espero que você não tenha pulado etapas, mas que você esteja vendo os vídeos na ordem, porque isso envolve matemática. Não tem como você entender um vídeo desse vendo cada um assim aleatório. Tem que ser na ordem. Então, lá no começo, eu explico o que significa, o que é essa equação modular. Que é quando você divide um número pelo outro e dá só o resultado, só a sobra da divisão. Por exemplo, 37 elevado a 73. Em modo, essa letra, esse símbolo aí no meio, significa em modo. 73 elevado a 37 é igual a. Eu estou querendo dizer que se eu pegar esse número aí e divido pelo outro, o resultado é só a sobra dele. Eu não vou colocar a divisão exata, mas o resto da divisão. E assim funciona a equação modular. Mas volte aos vídeos anteriores, principalmente o vídeo número 13, para você entender melhor o que isso aqui significa. De modo que 37 elevado a 73 em modo 73 elevado a 37 é igual a um número. Esse número em modo 37 vezes 73 é igual a... Olha só. Que número é que vai resultar dessa operação aqui? É exatamente o valor numérico da primeira frase, da primeira palavra da Bíblia. Olha só que bela matemática. Usando os números-chave da matemática bíblica. 37 elevado a 73. Dividido por 37 elevado a 73 tem como resto um certo número que dividido por 37 vezes 73 tem como resto ele, o valor da primeira palavra da Bíblia. O interessante é que 913 não tem como fator numérico 37 vezes 73. É um número que aparentemente não tem nada a ver com 37 vezes 73, nada a ver. Mas dentro da matemática eles têm essa conexão aqui. E lembrando que as conexões matemáticas são eternas. Isso não foi inventado, isso foi descoberto. Desde que o mundo existe, ou mesmo que o universo não existisse, sempre seria verdade que
37 elevado a 73 em modo 73 elevado a 37 em modo 37 vezes 73 será igual a 913. Sempre foi assim e sempre será. A questão é, quando Moisés escreveu Gênesis, será que ele tinha ideia disso? As evidências indicam que não, porque as letras hebraicas só foram numeradas 1.200 anos depois de Moisés. Não tinha como ele saber disso. Então, quem ensinou isso para ele? Bom, tem mais um detalhe aqui. Se você pega os 6 valores da primeira palavra da Bíblia, 002, 200, 001, 300, 010 e 400, e coloca em modo o valor total da primeira frase da Bíblia, 2701, olha só, formamos um número com as 6 letras que formam a primeira palavra da Bíblia e colocamos em modo o valor total da primeira frase da Bíblia. E o resultado é exatamente o valor da primeira palavra da Bíblia. Como é que isso foi possível, meus amigos? Eu fiquei tão chocado com esse resultado que eu me perguntei se não era um capricho matemático. Ou seja, é claro que a primeira palavra da Bíblia, a soma total das letras, dá 913. Então, juntando todas as letras num número só e colocando em modo 2701, é lógico que teria que dar 913. Eu pensei assim. Mas eu fui fazer o teste do cético. Com 6 números diferentes, você pode criar 720 combinações, usando anagramas. Ou seja, há 720 formas de você embaralhar as letras, as 6 letras que formam a primeira palavra da Bíblia, para formar um número. Embaralhando esses números aí, criando outros números, será que todos, colocando em modo 2701, é igual a 913? Se for, a simetria que nós vimos é só uma coincidência banal, não tem significado. Mas não. Eu não vou colocar aqui todas as 720 combinações, só algumas delas, para você ter uma ideia. Eu peguei algumas aqui, as primeiras, e fiz um teste no computador. Observe. Desse bocado aqui de combinações das 6 letras de Gênesis da primeira palavra da Bíblia, só temos um aqui que deu certo, que colocando em modo 2701 dá 913, o mesmo valor da palavra. Temos aqui mais uma, 2. Tem mais uma biquinho vermelha aqui, 3. Ou seja, é raríssimo. Tem nenhuma. Como é que Moisés pegou as letras certas, a combinação certa, para dar o resultado certo? Não tinha como ele saber disso aqui. Olha só. Tudo combinando. Então, nós estamos provando que a primeira frase da Bíblia, cada letra, a posição que cada um ocupa de cada palavra, parece que foi planejado. E foi um plano perfeito que a matemática se combina. E se você alterar uma letra de lugar, isso aqui tudo desaba. Isso é importante. Se você alterar uma só letra, todo esse castelo de simetria desaba. Isso quer dizer muita coisa, você não acha? Até o próximo capítulo, se Deus quiser.